Bom, pessoal, já falamos sobre o que é tratamento de lixo e agora vamos falar sobre as formas de tratamento de lixo. Olha, devagarinho eu vou mudando essa palavra lixo, que eu sei que incomoda muita gente, tá? Mas entendam que a gente tenta nesse curso básico, introdutório, que a gente tenta aí pegar todo mundo e nivelar por cima, né, ali o entendimento sobre o setor de resíduos sólidos. Então, você há de convir que eu sou o autor do portal Resíduos Sólidos e não do portal do lixo. Então, eu entendo essa, né? Entendo às vezes a gente fala lixo para os mais técnicos e eles ficam ali nervosos. Não, não fala isso, você está me ofendendo falando desse jeito. Mas calma aí, é apenas uma maneira de a gente colocar todo mundo na mesa e tentar nivelar por cima. O que é nivelar por cima? Nivelar por cima é aquilo que você passa um conhecimento para alguém que serve em qualquer lugar do mundo. Então você nivelou ali por cima. Nivelar por baixo é você passar um conhecimento para alguém que só serve em um determinado lugar. Aí nivelou por baixo só serve para aquele lugar lá. Entendeu? Então é melhor o quê? A gente pegar já que essa área é global, é internacional, tratamento de resíduos sólidos, e isso pode ser feito, você pode trabalhar com isso em qualquer lugar do mundo, né? A demanda é incrível, é incrivelmente grande. Então, vamos nivelar por cima, tá bom? Vamos falar de uma maneira que todo mundo entenda e sirva também para todo mundo os conceitos que a gente está falando. Mas bom, vamos nessa aula tratar sobre as formas de tratamento de resíduos sólidos. E aqui a gente começa a desvendar esse segredo, né? Que as pessoas, olha, você sabe como trata lixo? Você sabe? A gente vai começar a desvendar sobre isso daí, tá? Reserve um pouco de tempo, porque nessa aula tem coisa assim que, nossa, coisa que eu aprendi somente na faculdade. Olha, há coisas que se aprende em faculdades e universidades na Alemanha, você está aprendendo aí no seu país, na sua cidade, de uma maneira privilegiada. Ninguém no Brasil, não vi ninguém no Brasil falando sobre isso, e quando fala é aqueles clubezinhos fechados que só fulano, tetrano, convidado de não sei quem consegue entrar, consegue participar. Eu não concordo com isso. Eu acho que o conhecimento ele tem que chegar a todos os lugares do mundo, porque é assim que a gente vai mudar o mundo, é assim que a gente vai transformar o nosso planeta em um planeta sustentável. Enquanto esse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês for elitizado, aí a gente está ferrado. A gente está ferrado, porque boa parte dessa elite só pensa no próprio luxo dela. Então, vamos acabar com isso. Eu não tenho... Você sabe que eu sou um dos maiores incentivadores para que você ganhe dinheiro. Não se trata da questão de ganhar dinheiro, de ser rico, de ser pobre, nada disso. Eu quero que todo mundo seja rico. Porém, essa elite dinossauro, ela não tem a visão global de sustentável. Muitas vezes, claro que tem outros que têm, né? Mas eles acabam, então, fazendo um método produtivo de só contaminação, só lasca com tudo. E que se dane quem está ao outro lado. Por quê? Porque só o fator econômico pesa no poder de decisão dele. Ele não leva em consideração o fator ambiental e o fator social, criando cada vez mais uma sociedade onde poucas pessoas são ricas, muito pobre, porque ele não gera emprego, e também poluindo tudo, situações como a gente vê, por exemplo, na China, aí, principalmente nos anos de 2015, onde os chineses só pensavam só em ganhar dinheiro e escravizar o povo deles lá. Enfim, vamos falar sobre as formas de tratamento. Eu preparei um negócio muito bacana para você, tá? Eu vou deixar aqui uns links aqui embaixo também, porque são importantes. Você vai entender nessa aula não somente as formas de tratamento, mas você já pensou em saber, em conhecer as melhores formas de tratamento avaliadas por um comitê da União Europeia, classificando e dando anotações e fazendo todo um processo de acompanhamento dessas tecnologias? Né? Não seria fantástico? Isso por quê? Porque muita gente vai dizer, olha, minha tecnologia faz isso, e quando vai testar, vai ver lá, não faz. Então, o que a Europa fez? Ela pegou todas as tecnologias existentes, foi analisando uma por uma e depois deu a recomendação dela e depois escreveu um livro chamado Melhores Tecnologias Avaliadas. Certo? E aí ela publica aquilo ali gratuitamente para todo mundo na Europa, para todo mundo, na verdade. Vou te mostrar como baixar esse livro. Tá? E a partir daquilo ali você pode formar sua opinião sobre as tecnologias. Não é extraordinário isso daí? Concorda comigo? Então, coisa muito boa, sabe, que tem um valor incrível você ter esse trabalho aí da comunidade europeia já ajudando bastante pessoas nesse sentido. Vamos dar uma olhada então
Na tela aqui que eu preparei para você, tá? A gente tem aqui, eu coloquei inicialmente 3 formas de tratamento de resíduos. Tá? Que é o tratamento mecânico, como eu falei na aula anterior, que se trata aqui da reciclagem. Na verdade, a reciclagem pode ser classificada como um tratamento mecânico. Mas também o tratamento bioquímico, tá? E o tratamento térmico. Correto? Agora, o que é isso aqui na verdade? E o que é essa coisa aqui da Comissão Europeia está fazendo aqui? Vamos passo a passo para você entender. Primeiro, eu queria lhe explicar o seguinte, que existem outras formas também de tratamento, não somente essas que eu falei aqui, tá? Existem outras formas. Estou vendo aqui um documento aqui que eu fiz para você e ele tem que estar... tá aqui, é porque estava em outra janela, eu estou mexendo aqui, eu tenho 2 telas e estou mexendo aqui na tela que eu preciso. Tudo bem? Só um instantinho, um pouquinho de paciência, calma, beleza. Agora eu vou aumentar aqui o zoom dele, na letra Z, perfeito, agora sim, estou de volta, mas vamos lá. Existem outras formas de tratamento de resíduos. Só que não vai dar para eu catalogar aqui tudo na minha apresentação, fazer tudo. Então eu vou falar das principais para você e vou lhe dar um link para que você possa ver outras formas de tratamento que não foi falado aqui, mas que também existem. A cada dia, você tem que entender isso, a cada dia surgem novas formas de tratamento, novas pessoas interessadas em resolver a questão do lixo, né, dos resíduos, e acabam inventando novas formas. O que a gente faz é analisar o princípio, e se for um princípio que envolve, por exemplo, deformações físicas, a gente vai chamar de tratamento mecânico, né? Sem reações químicas, no caso. Mas se for, por exemplo, um processo de tratamento biológico ou bioquímico, aí vai ter reações químicas e também reações que são feitas aí a partir de bactérias. As bactérias acabam funcionando como catalisadores. E assim por diante, assim por diante. Eu vou compartilhar aqui minha tela novamente, para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa questão aqui de tratamento de resíduos sólidos. Então vamos lá. Começando aqui pelo tratamento mecânico, olha o que eu preparei aqui para você. Você tem aqui a reciclagem. Principalmente, o maior representante disso aqui é a reciclagem. O que é reciclagem? Tá? E aí começa o negócio. Na Europa, qualquer operação de valorização através do qual os materiais constituintes dos resíduos são novamente transformados em produtos, materiais ou substâncias para o seu fim original ou para outros fins. Isso é reciclagem na Europa. Inclui o reprocessamento de materiais orgânicos, mas não inclui a valorização energética nem o reprocessamento em materiais que devam ser utilizados como combustíveis ou em operações de enchimento, tá? Então vamos lá. Inclui o reprocessamento de materiais orgânicos, mas não inclui a valorização energética, nem o reprocessamento. Então, tudo que for, digamos assim, valorização energética, ele não entra como conceito de reciclagem. E aí a reciclagem fica bem enquadrada aqui na questão do tratamento mecânico, porque essa valorização energética é aqui, no tratamento térmico. Como é que o Brasil define, então, o que é reciclagem? O Brasil diz o seguinte, isso por legislação, tá, minha gente? Isso aqui é definido pela legislação de resíduos do país ou do continente. No Brasil, a reciclagem significa o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do CISNAMA, que o órgão brasileiro, Sistema Nacional do Meio Ambiente, se não me engano, e aqui o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e esse aqui é o Sistema de Saúde, que eu não sei agora decifrar ele completamente. Tá, então, esse é o conceito que se tem no Brasil, um conceito bastante parecido com o que tem na Europa, né? E talvez seja até o mesmo conceito, só que falado de outra forma. O que é interessante aqui é que no Brasil não se fala claramente que a valorização energética não pertence ao processo de reciclagem. Então dá margem para interpretação, de certa forma, tudo bem? Esse é o tratamento mecânico que a gente tem aqui.
Agora, pessoal, em relação ao tratamento mecânico, ou seja, a reciclagem, você vai ver que essa reciclagem ela é desejada por muitos países e muitas pessoas no mundo, porque na reciclagem há uma grande chance de introdução de mão de obra não tão qualificada no mercado de resíduos. O Brasil, nesse caso aqui, resolveu então fazer uma política social em cima desse conceito de reciclagem e priorizar aí as interações, as ações na área de resíduos sólidos, colocando os catadores ou as pessoas, a população de baixa renda, né? Já na Europa, em termos de política nacional, política continental, eles não deram uma ênfase tão grande para isso. Claro que a política deles também gera muito emprego, inclusive 250 mil empregos diretos, né, que gera, isso aí são dados de 2011 e agora 2019 com certeza está muito maior e quem sabe quando você vê esse vídeo lá na frente ainda vai estar mais gente ainda, mas tá, são esses dados, eles empregam muita gente, mas mesmo assim não foi com essa visão, não é? Você não vê cooperativas, ao menos aqui na Alemanha, cooperativas de catadores fazendo coleta de resíduo de uma cidade. Não conheço nenhum, tá? Não vi. Enquanto que no Brasil, essas cooperativas não precisariam, teoricamente, nem participar de licitação. Elas poderiam ganhar e prestar o serviço sem licitação, tá? Sem a necessidade de licitar, correto? Então, vamos lá. Vamos passar então aqui para o nosso próximo conceito, que é o de tratamento térmico. Olha só. Aliás, eu vou fazer primeiro o bioquímico, porque o térmico é maior e ele vai demorar mais tempo. Tá, vamos lá primeiro para o tratamento bioquímico. Vou pegar aqui os dois principais tratamentos, que é a biodigestão e a compostagem. Essas duas coisas são basicamente a mesma coisa. A biodigestão e a compostagem é quase que a mesma coisa, só que uma faz a decomposição da matéria orgânica através do uso de bactérias na ausência de oxigênio e a outra faz a mesma coisa, a decomposição de bactérias, a decomposição da matéria orgânica com o uso de bactérias na presença de oxigênio. Logicamente, vai haver diferenças, né, entre o tipo de bactéria que vai se desenvolver. Porque as condições de meio, a gente tem aqui milhares ou milhões de bactérias, variedades diferentes de bactérias, não é só quantidade. Mas, a depender das condições de meio, um determinado grupo, uma determinada família de bactérias vai se fortalecer mais do que o outro. Então, o simples fato de você colocar ou não oxigênio no processo vai fazer com que esses grupos se modifiquem. Então, é assim, no grupo onde não há oxigênio, são determinados grupos de bactérias que viram, digamos assim, os chefões, né? E quando há oxigênio, então esses grupos aqui que viram chefões na ausência de oxigênio, eles morrem quando há oxigênio. Principalmente quando a gente está falando aqui das as bactérias da metanogênese, as produtoras de metano. Elas morrem na presença de oxigênio, não conseguem sobreviver. Ela tem que estar completamente na ausência de oxigênio. Tá claro isso aí, pessoal? Vou fechar aqui novamente para a gente passar então aqui para a próxima fase aqui, que é o tratamento térmico, tá? Vou recolher isso aqui também e vou agora passar para o tratamento térmico. Veja só, eu anotei aqui também os principais tratamentos térmicos, né, que a gente mais comuns, assim, mais usualmente conhecidos. Né, o primeiro, o mais conhecido deles, com certeza, é incineração. Agora, o que é incineração? Incineração é a queima, tá, minha gente? Para quem não é engenheiro, para quem não é da área, é simplesmente taca fogo naquele negócio. Faz uma fogueira e taca fogo. Agora, para você que já é mais técnico, a incineração é o processo de oxidação total da matéria orgânica com auxílio de outros combustíveis a temperaturas variando entre 850 a 1.300 graus Celsius. Está claro isso aí? Então, para não complicar muito, para quem não é da área, que não conhece os termos técnicos, incineração é a queima. Taca fogo naquele negócio. Vai, pega o palito de fósforo lá, então um isqueiro, ou uma chama, um fogo, e queima aquele negócio. Tá? Combustível interno, porque muitas vezes você tem um resíduo aí que talvez ele tenha uma alta quantidade de água ou então baixa concentração de carbono
e aí você precisa de um combustível externo para fazer isso daí reagir, para fazer isso daí oxidar. Tá? Então, por isso que precisa desse combustível externo. Vamos voltar então aqui para a nossa apresentação. Olha só. Incineração já foi. Então vamos passar para o próximo, que é a pirólise. E o que é a pirólise? Pirólise é a decomposição da matéria orgânica a altas temperaturas e na ausência total ou quase total de oxigênio. As temperaturas do processo podem variar entre 200 e 900. Então, diferente da incineração, a pirólise ela não trabalha com reações químicas diretas. Ela só faz o quê? A decomposição com, como é que a gente pode dizer? Através da temperatura. Gases quentes que entram em contato ali com o material, mas que não chegam a queimar o material. Tá? Ele só decompõe a matéria dessa forma aí. Então, isso é pirólise. O plasma, o que é plasma? Aqui a gente tem uma completa desintegração da matéria para a formação de gases. Eu tenho algumas publicações aí no portal Resíduos Sólidos, que eu vou deixar também aí para vocês entenderem o que é isso, né? Esse processo, e aí vocês vão poder fazer os seus comentários também lá nas publicações. Mas o plasma, ele vai o quê? Ele leva a matéria-prima, a matéria orgânica, até um estágio. Você tem aí o estágio sólido, líquido, gasoso e depois vem plasma. O plasma é quando o núcleo do átomo já não está mais junto com o elétron. Ele soltou ali tudo, virou uma plasma, uma nuvem, um negócio que... Entendeu? É tanta energia que tem no sistema que eles se soltam um do outro ali e aí não há elementos, digamos assim, né? Só tem os núcleos ali dos átomos, mas tudo soltos numa sopa de elétrons, aí pode-se entender dessa forma. E aí o que ocorre? Conforme você vai resfriando, aquilo ali tinha uma forma, quando entra tem uma forma. É levado a essa desintegração da matéria, né? E aí, conforme aquilo ali vai resfriando, a matéria novamente vai reagindo, os elétrons vão voltando, ficam ao redor do núcleo, aí começa a reagir uma coisa com outra e formam principalmente gases. E isso é o processo de plasma. Nesse processo de volta, olha a curiosidade, no processo de ida você gasta uma quantidade de energia. Aí no processo de volta você libera uma quantidade de energia. Então o que o povo fala? A gente vai vender energia feita através de plasma, a gente vai dar para ganhar dinheiro com venda de energia. E eu digo para você o seguinte, a gente não dá para ganhar dinheiro com o uso de plasma com a venda de energia. Porque assim, ganhar dinheiro significa que você a sua arrecadação é maior do que as suas despesas. E isso é ganhar dinheiro. Né? Você receber dinheiro pela venda de energia é uma coisa, agora você ganhar implica na situação de lucro na minha cabeça. Significa que você está lucrando com energia. E não é o caso do plasma. Por quê? Você vai gastar mais energia no processo de levar as substâncias ao estado do plasma do que a quantidade de energia que você vai receber de volta quando fizer o resfriamento dessa matéria-prima. E a parte que você vende é qual? É a de ida ou é a de volta? É a de volta, porque a energia que está sobrando no processo você vai ali e conseguiria, entre aspas, comercializar essa energia. Mais inteligente do que isso é você tentar pegar essa energia produzida e reintroduzir no processo para você não ter que gastar mais tanta energia do outro lado que você está gastando. Mas enfim, é também uma tecnologia, um tratamento térmico, né, que funciona muito bem também, uma tecnologia muito bacana, mas não é qualquer um que sabe trabalhar com esse negócio não. Isso daí é complicado, temperaturas altíssimas, tá? E não é tão simples assim para trabalhar, correto? Então vamos lá, vamos seguir. Já vimos aqui então o plasma, é hora da gente ver então o processo de secagem. Eu acho que pelo nome já dá para entender. A retirada de umidade dos resíduos, ou seja, de água dos resíduos, com o uso de correntes de ar. Ocorre na presença do ar atmosférico e a temperatura ambiente. Tá? Isso é o processo de secagem. Tá? Acho que isso aqui é bem claro para entender. E temos por último a gaseificação, que é a transformação de matéria orgânica em uma mistura combustível de gases, chamado gás de síntese. Na maioria dos processos não ocorre uma oxidação total da matéria orgânica em temperaturas variando entre 800 e 1.600 graus Celsius. Então, você tem
algo parecido aqui com a pirólise, né, que a gaseificação é bem parecida com a pirólise. Muitas vezes, em algumas literaturas, são até igualadas, a pirólise e a gaseificação. Tudo bem? Então, é isso aí, minha gente. O que vocês acharam da aula até agora? Porque agora vem chumbo grosso, que a gente vai falar sobre as outras formas de tratamento de resíduos sólidos que está aqui descritas nas Best Available Technology, né, que é da Comissão Europeia, que é justamente isso aqui. Né? Olha só, é isso aqui. Leva o quilo. Então a gente tem aqui em alemão, né, essa Beste verfügbare Techniken, tá? E você tem também, principalmente em alemão e inglês, você tem a descrição dessas melhores tecnologias, tá? Essas melhores tecnologias você pode baixar aqui, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente alemão. Você pode baixar isso aqui, você pode ler sobre isso, e esse material é ensinado nas universidades. Agora veja, a versão completa só tem em inglês e alemão aqui que eu estou vendo. Não sei se tem em francês ou se tem outros idiomas. Tá? Você pode ver também se tem outros idiomas. Não encontrei em português. Basicamente vi aqui em alemão e em inglês. Eu abri aqui, olha, abri aqui o link. Você vai ver, eu vou colocar esses links aqui à disposição para você baixar. Tá? Você vai ler então aqui, ó, Best Available Techniques, Reference Document for Waste Treatment Industrial, Emissions são as melhores técnicas avaliadas para o tratamento de resíduos industriais, que também são os mesmos que a gente conhece aí. Aí você abre esse documento e tem aqui um PDF com 851 páginas, tá? Descrevendo diversas tecnologias, avaliando, mostrando os testes que foram feitos, os diagramas, as considerações, entendeu? Olha aqui, ó, Sorbent Injection. Aí você tem vários tipos de tecnologia. Isso aqui é um verdadeiro ouro, pessoal. Mas também tem uma página aqui, que também da Comissão Europeia, em que ele faz isso e você pode navegar de uma maneira, digamos assim, mais tranquila se você está navegando pela internet. Tá? Você pode escolher aqui, por exemplo, aqui, olha, Food, Drink and Milk Industry. Aí você vai ver aqui para indústria de alimentação, de bebidas e produção de leites, né, quais são os tipos de tratamentos que você tem para esse material, como é que se trata esse material e uma série de referências e estudos. Isso aqui para quem quer avançar mais, né? A nível de introdução, nós já cumprimos o nosso papel. Mas eu sempre dou uma dica para você que quer, eu quero olhar mais, como é que eu faço para entender mais? Então aqui, olha, quantidade de descrições de documentos e livros que você pode ler para entender um pouco mais sobre essas formas de tratamento de resíduos sólidos e com isso, nunca mais falar tratamento de lixo, tratamento disso, daquilo outro e falar, por exemplo, que todos os resíduos, todos os tipos de lixo são tratados da mesma forma e essa forma é melhor do que a outra. Não existe isso. O que existe para cada tipo de resíduo é uma forma mais adequada de tratar e isso daí leva algumas considerações, mas esse assunto eu vou falar com vocês lá na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado então dessa aula. Deixe seu comentário e eu te espero então lá na nossa aula. Fique de olho aí também nos exercícios que tem que fazer, hein? Estou de olho em você. Um grande abraço e até a próxima aula.